Neste exercício, nós queremos representar graficamente o domínio da função que aqui está. É a primeira parte dele. Na segunda parte, queremos indicar a fronteira, o exterior e o interior do domínio. E na terceira parte, queremos determinar a imagem da função z. Ora, vamos começar então aqui pela nossa primeira parte. Queremos representar graficamente o domínio da função z. Então, quem é o domínio da função z? Ela é uma função das variáveis x e y. Já sabemos então que o domínio são pares ordenados do conjunto R2, mas há uma condição sobre eles, e essa condição é imposta pelo seguinte, pelo o efeito que a raiz quadrada tem no cálculo das imagens, porque, recordo, novamente, o domínio é constituído por todos os pares de números reais que nos permitem obter para a função z um valor concreto real. Estamos a considerar a função z como uma função real de duas variáveis reais, x e y. Ora, dado o que nós sabemos sobre a raiz quadrada, sabemos que só podemos calculá-la se o radicando for maior ou igual a zero. Então vamos ver que pontos é que esta condição exclui e inclui no nosso plano XY. Portanto, quando nós lemos esta expressão que aqui está, o que ela diz, ela sinaliza apenas a natureza dos pares de pontos x e y. Diz que são pontos do nosso plano. Okay? Se não pusermos condição nenhuma aqui, estamos pura e simplesmente a considerar o nosso plano todo e, portanto, todo e cada um dos seus pontos. Mas a condição, ela não permite incluir os pontos todos. Vamos ver que não. Ora, a condição, novamente, à imagem de um exercício que vimos num vídeo anterior, ela relembra a equação de uma circunferência, neste caso, de centro na origem e raio 2, se nós considerarmos apenas o sinal igual, posto, como vimos antes, que a equação de uma circunferência no plano de centro na origem e raio 2 é dada por, falando mais geralmente, uma equação de uma circunferência de centro na origem e raio R é dada desta forma. Portanto, vamos ver que pontos são estes que aqui temos. E um ponto pertence ao domínio da função quando ou a soma do quadrado da sua coordenada em x com o quadrado da sua coordenada em y é igual a 4. Okay. Podemos escrever aqui que esta desigualdade, então, representa ou a situação em que a soma das coordenadas é igual a 4, ou a situação em que a soma do quadrado das coordenadas, queria dizer, em cima, é maior do que 4. Portanto, uma situação ou outra. Ora, a situação em que temos uma igualdade é a situação que corresponde aos pontos que estão sobre a circunferência de raio 2. Portanto, corresponde aos pontos que estão sobre uma circunferência de centro na origem e raio 2. Nós já vimos noutro vídeo que esta equação reflete apenas que a distância dos pontos à origem é igual a 2. Ora, lendo esta inequação, ela diz respeito aos pontos cuja distância à origem é maior do que 2. Portanto, nós estamos a falar de todos os pontos que são exteriores a este círculo. Portanto, o conjunto de pontos que pertence à representação gráfica do domínio é o conjunto de todos os pontos sombreados aqui, marcados com estas linhas,
reunidos com o conjunto dos pontos que está sobre a circunferência de centro na origem e raio 2, e para isso deixamos a circunferência a cheio, sinalizando que os pontos dela pertencem ao domínio. Para verificarmos a razoabilidade desta opção, então dizemos, por exemplo, consideramos aqui o ponto com coordenadas x1, y1, um ponto que está aqui dentro. Bem, este ponto claramente não pertence ao domínio de Z, está no interior do círculo de centro na origem raio 2. Ora, se nós substituirmos x por 1 e y por 1 na nossa expressão da nossa função, se calcularmos z no ponto 1, 1, o que obtemos é esta expressão, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 4, e isto dá a raiz de menos 2. Ora, a raiz de menos 2 não é um número real. Portanto, o par ordenado 1, 1, ao não produzir uma imagem real, não pertence ao domínio da função real, de variável real indicada aqui. Portanto, verificamos que, à semelhança do que acontece com todos os pontos que estão na região interior ao nosso círculo, o ponto 1, 1 não pertence ao domínio. Já o ponto, por exemplo, 2, 2, é um ponto interior ao domínio, portanto, pertence ao domínio da função z, o que significa que há uma imagem por intermédio da função z para este ponto, como podes facilmente ver, substituindo aqui o x por 2 e o y por 2, verificas que a imagem desse par de números reais, desse ponto, z de 2, 2, é igual a 2. Então, quem é a fronteira, o exterior e o interior do domínio de Z? Bem, o exterior agora é o conjunto de todos os pontos que não pertence ao domínio. É o conjunto de todos os pontos que estão neste círculo branco. Portanto, o exterior do domínio, exterior do domínio, ou exterior de DZ, para sermos mais breves, o exterior do domínio da nossa função é então o conjunto de todos os pontos x, y que satisfazem esta desigualdade. São o conjunto de todos os pontos que estão à distância menor do que 2 do nosso da origem. Quem é a fronteira do nosso domínio? Fronteira de DZ é igual ao conjunto de todos os pontos que estão na linha, neste caso uma linha que separa o interior do exterior. Adiante daremos uma definição mais rigorosa de fronteira. Então, neste caso, são todos os pontos que estão na circunferência sobre a circunferência. E quem é o interior do conjunto? O interior do domínio? Interior de DZ. É o conjunto de todos os pontos que pertence ao domínio sem estar sobre a fronteira dele. Portanto, é o conjunto de todos os pontos da região que exclui o interior e que exclui a fronteira. Isto é que é o interior de DZ. E então nós podemos pôr que é todo o conjunto R2, exceto os pontos x, y, o conjunto de pontos x e y pertencente a R2, tais que x mais y quadrado menor ou igual a 4. Portanto, observa que este conjunto aqui é o conjunto de todos os pontos, exceto os pontos para os quais a igualdade
vale, que estão sobre a circunferência, e os pontos para os quais a relação menor que vale. Finalmente, vamos determinar a imagem da função z. Bem, a imagem é o conjunto de valores reais que a função assume. E este radical, como sabes, esta raiz índice 2, raiz quadrada, o gráfico da raiz é uma curva deste tipo. E a imagem, se tivermos uma função que dependa de uma variável só, a imagem é o conjunto de valores que vai desde 0 a mais infinito. Portanto, a imagem é R mais 0. Ora bem, nós podemos olhar para aqui e ver que o valor mínimo que este argumento tem é 0. Por exemplo, quando o x é 2 e o y é 0. Okay? Z, quando o x é 2 e o y é 0, nós conseguimos fazer este argumento dar 0. Fica a raiz de 0, que é 0. E depois podemos obter aqui dentro qualquer valor real. Podes obter, e ao gerar qualquer número real aqui para dentro, nós estamos a poder produzir qualquer número real para a nossa raiz. Portanto, dada uma imagem, nós podemos sempre gerar o objeto que vai ter essa imagem. Portanto, podemos gerar as imagens todas. Por exemplo, se considerares o x igual a 0, se fizermos o x igual a 0, aqui no argumento da nossa função, ela fica a raiz de y² menos 4.